que se deu no momento que eu tinha sido aposentado à força da universidade, por idade, eu tinha saído do governo, estava meio numa transição, né? Então, nesse processo, depois dessa novela, eu comecei a escrever alguns contos. E esses contos, a maioria dos contos, o personagem era o meu pai. Eram contos engraçados, porque o meu pai era também um sujeito muito engraçado. Escrevi uns 4 ou 5 contos, e eu tenho a impressão que nesse processo de escrever esses contos, em que o personagem era o meu pai, e também 1 ou 2 em que a minha família, os meus tios, meus primos entravam com o personagem, deve ter vindo lá de dentro toda essa coisa que estava enterrada. E continuei escrevendo os contos, aí surgiu uma peça que eu na época chamava de Fragmentos, que seria um dos capítulos mais importantes do Cá, que é o capítulo em que a amante do Fleury recebe a visita da mãe de um desaparecido, e ela conta a história da vida dela. E é um monólogo importante, longo, complexo, muito vai e volta, e, no entanto, ele saiu assim com uma facilidade incrível, como se já tivesse pronto. Nunca tive que mexer nesse monólogo, exceto coisas pequenas para descaracterizar algumas situações. E aí depois escrevi mais 3 ou 4, sempre na forma de um conto, né? Um capítulo na forma de um conto autossuficiente. E depois de uns 4, 5 ou 6, me veio a ideia de que isso poderia ser um livro. E aí era uma ideia antiga, que estava também lá, remota no passado, de um livro assim, sobre o paradoxo de um escritor que acaba ficando famoso às custas de uma desgraça familiar. Quer dizer, na verdade, essa é uma das mensagens, ou das coisas que vão aparecer na narrativa, né? E aí, então, eu comecei a escrever mais capítulos, cada um sempre autônomo, mas eu decidi já naquele momento, que eu achei que já era um livro, a não dar uma de jornalista, começar a consultar arquivo, fazer jornalismo investigativo, consultar, nada, não. Eu resolvi que ia ser ficção mesmo, eu ia trabalhar no plano da ficção com o que me viesse na memória, para responder a tua pergunta. Então, eu deliberadamente só trabalhei com aquilo que eu me lembrava. E aí vinham fatos reais, mas também vinha invenção, imaginação. Eu também fiz uma fusão de personagens, quer dizer, as desventuras e as andanças do pai à procura da filha. Na verdade, algumas foram do pai, outras foram minhas, outras foram da minha esposa. Quer dizer, muita gente, mas eu fundi tudo isso num personagem que também foi um processo que permitiu trabalhar isso como ficção, né? Então, houve uma deliberação de trabalhar como ficção, mas eu acho que resultou realmente, não digo num gênero novo, mas numa forma interessante, em que a gente percebe que é fato, mas a gente sente que a narrativa é ficcional. Respondi? Muito bem. Obrigado. Eu queria agora apresentar o nosso terceiro participante da mesa, o Pércio Arida, formado pela Universidade de São Paulo. O Pércio tem o seu doutorado pela Massachusetts Institute of Technology, MIT. Foi presidente do BNDES de 93 a 95, presidente do Banco Central em 95, além de ter sido um dos responsáveis pelo Plano Real. Ele é hoje sócio do Banco BTG Pactual. Pércio também faz parte do Conselho Executivo do Instituto Moreira Salles e, além de toda a sua contribuição na área da inflação, da política monetária e economia brasileira de uma forma geral, o Pércio tem importantes trabalhos acadêmicos na área da história do pensamento econômico e metodologia da economia. Em 2003, Pércio foi eleito economista do ano pela Ordem dos Economistas do Brasil. Mas a conversa aqui é com outro Pércio, sendo o mesmo Pércio. Pércio Arida, quando cursava o ensino médio, participou do movimento formado por estudantes secundaristas, tendo se filiado naquela época, em 1969, na vanguarda armada revolucionária Palmares. Pércio foi
preso em 1970 e torturado, preso em São Paulo e torturado no Rio de Janeiro. E só publicou, há 3 anos atrás, né, um alentado e pujante artigo de memórias para a revista Piauí. Eu pedi, o Pércio não queria ler, nós insistimos, então ele vai ler um fragmento retirado justamente desse ensaio que ele publicou na Piauí. Muito obrigado, Lília. É um prazer estar com todos vocês aqui e prazer maior ainda de ter a oportunidade de dividir esse debate com Marcelo Rubens Paiva e com Bernardo Kucinski, que deram depoimentos extraordinariamente comoventes para todos nós. Eu vou ler um trecho do artigo publicado na Piauí, que por sua vez é parte de um livro que em algum momento espero terminar, que seja no ano que vem, que consiste em uma revisão dessa experiência minha dos 18 anos de idade, à luz do que aconteceu depois. Vou começar o texto agora. Era 1970 e eu tinha 18 anos. Fiquei preso por vários meses e fui processado na Justiça Militar por crimes contra a segurança nacional. Uma história pouco original. Entre tantos jovens movidos pelos ideais de um mundo melhor que a Revolução parecia oferecer. Por muitos anos, deixei adormecido esse capítulo de minha vida. Mas o passado nunca está definitivamente concluído. Age, sem que o saibamos, ambíguo e esfinge. Há momentos em que o passado desaparece, como se só importasse o cotidiano atribulado. Mas logo reaparece, como a sombra que se projeta sobre o presente. E nós o interpretamos continuamente, temos que decifrá-lo repetidas vezes para restituir coerência e identidade à nossa própria história. Quando pequeno, meus avós contavam episódios de suas vidas. Era uma maneira de me fazer aprender suas raízes e torná-las minhas também. Um fugira do Líbano, escondido em um navio, apavorado com a repressão dos turcos depois de uma revolta fracassada. Parou no Rio de Janeiro, se casou com uma italiana que conheceu na Rua da Alfândega e com quem, por muito tempo, não conseguiu trocar nenhuma palavra. Outro contava de sua ida para o Egito, das caravanas de camelos, do sol do deserto que marcara seu corpo para sempre, e depois sobre as carroças no interior da Austrália. Eu os ouvi embevecido, querendo mais e mais detalhes, pedindo que recontasse inúmeras vezes passagens heróicas ou engraçadas, fascinado pelo inusitado e pelos acasos. Fui inspirado no exemplo deles que decidi escrever esse relato, que dedico a meus pais. Escrever e não contar. Meus avós, que mal falavam português, escreveriam pior ainda, não tinham essa alternativa. Contava aventuras de mundos exóticos e bastava traçar em linhas gerais o cenário para que a minha imaginação de criança preenchesse rapidamente todos os espaços vazios. Eu, aqui, nada tenho de exótico para contar. Não trato de aventuras e sim de sentimentos. Mas aqui, no limite do que me é possível, um exercício radical de sinceridade. Não busco reconstruir a história a partir de uma perspectiva engrandecedora, como ocorre em tantos escritos autobiográficos, nem menosprezo o impacto de momentos difíceis. As memórias são lábeis, cada visita ao passado altera a frágil composição do terreno em que estão baseadas. E quando os sentimentos originais surgem, por milagre, no seu vigor, não passam de afrescos preservados debaixo da terra, cujas cores vívidas se desmaecem no ar do presente. Daí minha escolha por fragmentos, flagrantes de emoção justapostos, longe da costura coerente que, tantas vezes, dá à vida a ilusão de um processo ordenado. Pai e mãe, nervosos, pensavam em esconderijos de possibilidades de fuga. Eu os havia convocado para uma conversa de emergência. Estavam sós, na sala de jantar, a portas fechadas. Minha irmã, de 16 anos, deveria ser poupada do problema. Que nada nos interrompa agora, disseram os empregados. Ficaram em estado de choque quando eu lhes contei do meu envolvimento com uma organização de esquerda, a Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, a famigerada VAR Palmares do capitão Carlos Lamarca. Passado o susto, comportaram-se com boa parte dos pais em tal situação. Importa, antes de tudo, salvar a vida do seu filho. Estávamos no auge da repressão militar
E um colega de colégio secundário, também militante, havia sido preso e poderia me denunciar a qualquer momento. Daria tempo para conseguir um passaporte? E se eu fosse detido na fronteira? Com certeza os hotéis estavam vigiados. Não poderiam expor amigos ou parentes pedindo que me escondessem. Foi quando meu pai, tamborilando os dedos nervosamente na mesa, teve a ideia luminosa. A garçonnière, Alice, a garçonnière. Atônita, minha mãe não conseguia esboçar nenhuma reação. Meu pai, apavorado com a ideia do filho ser preso, torturado e talvez morto, se esquecera de todo e qualquer prurido conjugal. Sequer percebeu a confissão espontânea. Telefonou na nossa frente para o amigo fraterno com quem dividiu os custos e os dias de uso da garçonnière. Fuad, a coisa é a seguinte. Fuad, você não pode mais usar garçonnière durante uns 15 dias. Não, Fuad, não é para mim. É uma emergência, não posso explicar. Confie em mim, Fuad, não estou querendo te enganar. Passada a conversa, houve uma tempestade. Tempestade doméstica de grandes proporções. Meu pai, espírito rápido, improvisou uma explicação. Aluguei uma kitnet no centro da cidade, explicou ele para minha mãe, como favor a um amigo que, por um intricado problema judicial, não dispunha de cadastro nem recurso para fazê-lo diretamente. O termo garçonnière, explicou, era uma brincadeira, uma maneira assim carinhosa de designar a moradia daquele amigo, perseguido pelos credores e que não dispunha de lugar algum para morar. Não colou. O que, além de tudo, me querendo fazer de boba, minha mãe explodiu em fúria. Fã de boxe, meu pai seguiu à risca a estratégia que um treinador recomendaria naquelas circunstâncias. Recuou até as cordas, fechou a guarda e foi para o clinch. Ao final de um round, que demorou muito mais que 3 minutos, o gongo soou. O importante era salvar a vida do filho, o resto se arranjaria depois. Obrigado. Peço, por que um silêncio tão demorado? Seria o costume do pai no filho de escrever, mas não contar? Seria a garçonnière? Seria uma operação de como você mesmo escreve, de esquecimento e rasura da memória? Ou seria, por fim, a coragem de fazer no seu texto uma espécie de revisão da história, e, sobretudo, de revisão da sua atuação? Não é uma explicação única. De um lado, eu não sou escritor profissional. Escrevia quando adolescente poemas de qualidade duvidosa, peças de teatro piores ainda. Escrevi até um quarteto de cordas, que é melhor nem mencionar. Mas, enfim, e depois minha vida profissional seguiu por outros rumos. Nunca fui escritor profissional, continuo não sendo. Segundo, há um tempo de elaboração, depuração de sentimentos, que é um tempo psíquico, não é um tempo cronológico. 10 anos, às vezes, não significa nada nesse processo. Terceiro, havia uma preocupação com minha mãe, que claramente nunca quis que o texto fosse publicado. Eu cheguei a escrevê-lo e ela queria censurá-lo. Na garçonnière, evidentemente, e vários outros capítulos que deveriam ser censurados. Eu não quis censurar o texto e acabei engavetando o texto. Ele quase foi publicado no primeiro número da Piauí. O João insistiu muito para que eu publicasse, era o número de abertura da Piauí, mas eu acabei desistindo de fazê-lo, deixando o tempo passar. Em algum momento, chegou uma situação que minha mãe claramente tinha suas faculdades mentais já algo afetadas. Achei que ela não seria mais impactada para a publicação do texto, e aí me encorajei a publicá-lo. Tão simples quanto isso. Bem. Bom, eu vou começar aqui uma rodada de perguntas para vocês três. Vocês, por favor, fiquem à vontade para enviar as perguntas. Eu, na medida do possível, vou passando aqui para os três membros dessa sessão. Eu queria fazer uma pergunta sobre um tema e um termo que é comum aos três, o tema dos desaparecidos, né? Os famosos mortos sem corpo. Hoje sabemos dos desaparecidos. Eu queria perguntar para vocês qual foi a reação das famílias na época. Marcelo, né?
Bernardo, diante da história da sua irmã e do seu cunhado, história de casamento que seu pai nem sabia, e o PES